Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. E eu preciso dar alguns esclarecimentos sobre essa carta de Paulo aos Efésios. Efésios, assim como Filipenses, Colossenses, Filemon, são cartas que Paulo escreve na prisão. E nessas cartas que ele escreve, muitas vezes ele cita pessoas. Nessa carta aos Efésios, ela é um pouco diferente, porque assim, ele não cita o nome de ninguém. É uma carta que não tem uma postura de ser uma carta endereçada apenas a uma igreja específica. Os estudiosos acreditam que essa carta não foi entregue apenas à igreja de Éfeso, que essa carta foi uma carta que circulou por toda a Ásia Menor. As igrejas todas tiveram acesso a essa carta. É uma carta encíclica, é uma carta que transcende a questão de uma comunidade. E essa igreja, a igreja de Éfeso, foi uma igreja que Paulo esteve com eles durante 3 anos. E durante 3 anos ele deu a vida ali. E é interessante que a cidade de Éfeso, ela está hoje do mesmo jeito que ela era no tempo de Paulo. Uma das maiores emoções que eu tive foi visitar Éfeso. Porque nas 2 vezes que eu tive em Éfeso, você chega em Éfeso e você se assusta, porque você está andando pelas ruas que Paulo andou. Tem um banheiro público que Paulo usou. Tem lá uma área onde era a escola de Tirano, onde Paulo lecionou. Tem lá um anfiteatro onde Paulo defendeu a sua fé, está lá. Você vai a Éfeso, você está no meio da cidade, do jeito que Paulo viveu. É impressionante, fica na Turquia. E Paulo deu a essa igreja muita coisa, e essa igreja se tornou uma referência de amor, de temor, de trabalho, de doutrina, de lutar contra o pecado. Porém, alguma coisa aconteceu. Porque quando a gente vai ler na revelação de João no Apocalipse, ele tem no capítulo 2 e 3 a citação das 7 igrejas da Ásia, e ele dá uma palavra para cada igreja. E quando ele vai falar da igreja de Éfeso, ele diz assim: você tem doutrina, você é trabalhadora, você é aprovada nisso, naquilo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, alguma coisa começou a acontecer nessa igreja que fez ela continuar trabalhando muito, mas ela perdeu sua essência, ela perdeu alguma coisa dentro de si. E então ela é exortada nesse sentido. Essa carta aos Efésios não é para tratar de pecado. Não existe um pecado nesse momento que essa igreja está cometendo. Não. Essa carta é para levar a igreja a entender de forma mais clara a graça de Deus e como que se vive o reino de Deus. Essa carta é para dizer, ó, está no reino quem faz isso, não está no reino quem faz isso. É uma carta de esclarecimento sobre a doutrina da salvação, a doutrina da santificação e o caminho da graça e do poder e do amor de Deus. Por isso hoje aqui, a gente vai ter oportunidade de pensar, estou no reino ou não estou no reino? E se estou no reino, estou vivendo do jeito certo? Por isso eu quero ler com você Efésios capítulo 1, e a gente vai ler a partir do verso 1, Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença,
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo: olha, vamos entender o que é ser do reino de Deus? E aí no versículo 13 ele diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo vai trazer um esclarecimento aqui que a igreja precisa ter. Há muita confusão sobre isso, porque ele diz: olha, tendo vocês ouvido, em outras versões, depois que ouvistes, mas ouviram o quê? Ele vai dizer: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, em outras versões, o evangelho da salvação. Ele está falando: olha, para ser do reino de Deus tem que escutar a coisa certa. Para ser do reino de Deus, você não pode acreditar na coisa errada. O evangelho da verdade, o evangelho da salvação. Se ele está dizendo que tem que crer no evangelho da salvação, significa que existe algum evangelho que não é da salvação. O evangelho da salvação não é o evangelho que você só busca a sua riqueza, não é o evangelho que você busca só a sua vontade, não é o evangelho que Deus é seu serviçal e que você faz campanha e Deus então tem que dar para você o que você está pedindo, Deus tem que obedecer o que você está querendo. O evangelho da salvação não é o evangelho que começa no seu umbigo e termina nele. Eu não sou contra sonhos, comprar uma casa, um apartamento, um carro, fazer uma viagem, comer uma boa comida, comprar uma roupa. Não, ninguém está falando disso. Eu só estou dizendo que esse evangelho triunfalista, materialista, esse evangelho materialista gospel, em que o foco da vida são as conquistas humanas e o foco da vida não é servir a Deus, esse evangelho não é o evangelho da salvação. Não há problema nenhum em alguém ter, conquistar, comprar, não é essa a questão. A questão é que evangelho que você crê. Se você não comprar, não conquistar, o evangelho diminuiu, o evangelho se perdeu. Qual é o seu foco maior? O seu foco maior naquilo que Deus pode dar, as mãos de Deus ou a face de Deus, a presença dele. Ele fala: olha, vocês que ouviram, têm que ouvir a mensagem transformadora, não a mensagem clientelista, triunfalista, conformista, que perde a essência e se conforma com o mundo.
Tem muita coisa sendo falada. Por exemplo, tem pessoas que seguem vários coaches que são evangélicos, e esses coaches evangélicos, eles falam muitas coisas legais, eles citam a Bíblia em muito momento, só que a pessoa só pega aquilo que o coach está dizendo, e o coach está dizendo mais de quê? Do que Deus pode fazer na sua vida, da grandeza que Ele pode promover, da força que Ele te dá, mas o evangelho não é só isso. Então essas pessoas acreditam num evangelho particionado, num evangelho limitado, num evangelho restrito. Quem está entendendo? Então ele está na igreja, tá. Ele dá dízimo, dá. Ele dá oferta, tá. Está salvo, não. Vai para o céu? Não. Tem a vida eterna? Não. Por quê? Porque ele crê num evangelho que é torto, que é distorcido, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Ele fala, tendo ouvido o evangelho da verdade. Agora, Romanos capítulo 10, Paulo vai perguntar, mas como ouvirão se não há quem pregue? Infelizmente, tem muito crente aqui calado. Tem um monte de gente aqui que não pode falar assim, eu salvei uma vida, eu levei a Jesus a alguém. Está calor, gente? Está calor? Bota mais frio aí que eu estou com calor. Tem um monte de crente que eu fico com calor quando eu falo disso. Irresponsabilidade espiritual. Conhecer a verdade e não levar a verdade. O nome disso é negligência. O nome disso é falta de amor. Ver o seu vizinho trocando de carro, melhorando a casa, viajando, comendo caviar e tudo, e você não apresentar para ele o que é mais importante para ele, porque você fala, não, ele já está numa boa. Sinceridade, como você está sendo egoísta. Eu não queria nem falar para você o que Deus pensa da sua postura tão egoísta, de conhecer a mensagem da salvação e não deixar quem está do seu lado desfrutar. No máximo que você fez foi um dia convidar para ir na igreja. Vai num culto lá. E você fala, vai num culto lá, e você acha que você cumpriu sua obrigação. Está tudo certo já, que eu chamei para ir no culto. Irmãos, você precisa entender que você tem que agir pelo evangelho da salvação. Mas o texto diz mais, depois que eu ouvir isso primeiro, eu tenho que ouvir, mas ele vai dizer, versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Não adianta ouvir, tem que crer. Pastor, mas eu estou crendo, será que está? O evangelho não muda por conviver, por admirar, por provar de seu ambiente eclesiástico, mas por crença. Crença são os valores fundamentais que você carrega. Crença é aquilo que funciona no automático. Quando você está numa situação, se ninguém te falar nada, é daquele jeito que você reage. Se alguém te falar, você vai reagir do mesmo jeito também, porque a sua crença é a forma que você age, é a forma que você se envolve com as circunstâncias. Qual é a sua crença? Pastor, eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode tudo. Será que você crê mesmo? O quanto você se dedica a Deus, o quanto você ama a palavra de Deus, o quanto você é apaixonado por Jesus, o quanto você todos os dias separa um tempo e fala, Jesus, que bom que a gente está aqui. O quanto Cristo é uma coisa que você acessa no momento específico que você precisa, ou no momento específico de um ritual, mas você não tem aquela convivência, aquela imanência, aquela essência de convivência com Ele. O Evangelho não é uma filosofia, mas uma presença divina. O Evangelho é a forma da gente viver. É a forma da gente viver. Será que nós estamos realmente crendo no Evangelho?
Mas tem uma terceira coisa que o texto diz sobre quem está no reino. No versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, aqui tem uma coisa importante. As religiões pagãs daquela época tinham um princípio. Quando alguém era adorador de um deus pagão, ele era selado no corpo com a marca daquele deus pagão. Então havia uma marca, uma tatuagem daquele deus pagão. Paulo pega isso e faz um paralelo. Ele diz: olha, tendo ouvido e crido no evangelho da salvação, se vocês creram mesmo, vocês foram selados, só que no coração. Não é no corpo, é de verdade, é por dentro. Pastor, o que significa isso? Significa que se você ouviu o evangelho e creu no evangelho, você é batizado, você é selado com o Espírito Santo. Você é tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma marca, e essa marca do Espírito Santo está em você. Quando vem um demônio, quando vem Satanás, quando vem, passa pela dor, selado. Selado. Você tem a marca de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Tem um selo dentro de você, a presença do Espírito Santo. Pastor, isso é muito sério? Muito sério. Isso é tão sério que se você está num ambiente que estão invocando obras satânicas, as obras satânicas não fluem. Teve um soldado, ele foi chamado para tocar aquele trompetezinho, né, do exército, foi chamado para tocar. Chegou lá, era um culto de busca de espíritos, de convocação de espíritos e tal, e ele tocou, e os espíritos não vieram, e os caras ficaram nervosos, chamando os espíritos para se manifestar, e não vinham os espíritos. Lá pelas tantas, o espírito falou no ouvido do cara lá, falou: irmão, sem chance de vir, por quê? Tem um crente aí. Tiveram que expulsar o soldado. Hoje ele é pastor em Juiz de Fora, meu amigo. Tiveram que expulsar o soldado. A questão do selo do Espírito Santo em você é tão sério que o Satanás, ele tem que respeitar o teu corpo até quando você morre. Pastor, como assim? Você sabe que nos cemitérios do Rio de Janeiro, do Brasil, existem pessoas que vão lá cultuar Satanás. E as pessoas, eles abrem túmulos, e eles fazem lá algumas coisas com o corpo das pessoas. Ah, pastor, que isso? Isso é aqui, irmão. Você vai de madrugada na porta dos cemitérios aqui do Rio de Janeiro, você vai ver gente entrando, gente pulando o muro. Isso é frequente, isso é aqui, em Auma, isso aqui, Ricardo de Albuquerque, Irajá, isso é geral, tá? Não estou falando nada assim, o pastor está inventando, não, querido, não é fake news não, isso é realidade. E aí, pegaram um corpo lá e foram fazer um trabalho. Quando foram fazer um trabalho com o corpo, o espírito maligno falou: esse corpo aí não. Aí o cara que ia fazer o trabalho falou assim: mas por que não? Porque é de um crente. De um crente? É. O cara se converteu, sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou com ele: está vendo aí? Se até depois de morto, os espíritos das trevas têm que respeitar o corpo de um crente, quem é maior? Os espíritos que você cultua ou Jesus de Nazaré? A presença do Espírito é um negócio tão forte que às vezes, gente, até guru ajuda a gente a se converter. Tem um cara aqui na igreja que ele tem um amigo, o amigo dele acho que era arquiteto, eu conheci o amigo dele, me apresentou, e esse amigo dele se converteu, sabe por quê? Porque o amigo dele tinha um guru, o guru dizia tudo para ele, orientava, e a vida dele afundando, e o guru orientando, ele afundando, e o guru orientando, a vida dele afundando. Chegou um dia, ele foi lá no guru e falou: cara, pô, tá tudo dando errado, tudo dando errado. O guru falou assim: cara, acho melhor você ir para Jesus mesmo. O guru abriu mão, sério, estou te falando.
Eu conheci o camarada. Ele contou para mim a história. O guru falou: irmão, melhor tu ir para Jesus mesmo, porque não está dando certo aqui não. A presença de Jesus na vida de uma pessoa é impressionante. Quando você entrega a vida a Jesus, ao evangelho da salvação, não ao evangelho do seu umbigão. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor de verdade, você é selado com o Espírito. Não é, pastor? Mas isso aí é batizado no Espírito? Não, deixa eu separar, até confundido, eu falei batizado, é selado. Não, batizado, o que é batizar? É imergir. Quando você pega uma coisa e você afunda. Então, o nome disso, batizado, é enchido, é enchimento do Espírito. Então, uma pessoa converteu, ele é selado. Agora, a partir daí, começa uma caminhada de santificação. E você pode crescer em santificação. E você, nessa caminhada, pode ter momentos em que você é totalmente tomado pelo Espírito Santo. E o nome disso é enchimento do Espírito. Agora, alguns falam: não, mas batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção em que você fala em línguas. 1 Coríntios 12, versículo 27, vamos esclarecer isso? Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Primeiramente o quê? Em segundo lugar, profeta. Em terceiro, doutores. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ele está dando aqui uma ordem crescente, decrescente, ok? Apóstolo, profeta, pá. O último que ele citou, qual foi? Línguas. Agora dá uma olhada aqui no versículo seguinte, diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? A própria retórica do Paulo está dizendo que nem todo mundo tem todos os dons. E aí ele está dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual é o melhor dom? O próprio Paulo vai dizer no capítulo 14 de Coríntios, que o dom de profecia é o dom mais importante. Ou seja, você foi chamado para ser profeta. Pastor, profeta fala futuro? Não, querido, pode até ser também. A profecia não é falar futuro, nem é isso que te digo. Você vai ter não sei o que lá, papapá. Não. 1 Coríntios 14, versículo 3, Paulo define o que é profecia. Diz assim: porque quem profetiza, profetiza para exortação, consolação e edificação. Toda vez que eu dou uma palavra a alguém que promove um consolo na alma da pessoa, essa palavra foi uma palavra profética. Quando eu falo, não fica assim não, o dia é difícil, mas Deus é contigo. E a pessoa, caramba, Deus é comigo, não vou parar. Qual o nome disso? Profecia. Você foi profeta na vida da pessoa, e toda a igreja tem que ser profeta. Para de botar estereótipo no cara que descobre CPF achando que ele é profeta. Ele é marqueteiro do mal. Esses caras que ficam revelando esses negócios aí não tem vida com Deus. Jesus não é Jesus de palhaçada. Jesus revela a tua vida, revela o teu caminho. Não fica fazendo um showzinho particular, mágica. Jesus não é mágica, é poder. Não é fake news, é essência. Quando eu digo para a pessoa assim: você tem que continuar, você está fazendo uma obra linda, parabéns.
é uma palavra de edificação. Aí a pessoa fala: nossa, o que eu estou fazendo está legal, eu vou continuar. Então ela se empolga com o que ela está fazendo. Você deu uma palavra de edificação. O que aconteceu aqui? Profecia. E quando você exorta, dizendo: ó, se você continuar, você vai se danar, tá? Você quer continuar andando com os críticos da igreja? Você quer continuar andando com os caras que não fazem nada e só falam que o culto atrasou? Que você quer? Você vai se tornar um deles, tá? Quando você recebe essa palavra e ela muda o rumo da sua vida, o que chegou à sua vida? Uma palavra profética. Então vem cá, a profecia é a exclusividade de Josué? O profeta da igreja Josué, eu sou também, dentro da dimensão do meu chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa: a pessoa mais limitada da nossa igreja, talvez alguém até que tem necessidades especiais, talvez alguém até que faz parte do nosso ministério de inclusão, nas mãos de Deus pode ser palavra profética? Vocês viram o menininho um dia desse, com autismo, a mãe dele recebendo a notícia que ele tinha autismo, e ele, eu contei domingo passado, não contei? Contei domingo passado não? Vocês dormiram na hora que eu contei. Contei não? Devo ter contado num culto só, não contei nos 3. A mãe recebendo o diagnóstico de autismo do filho. O menino começou a cantar a música. Quem lembra a música? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Isso até, pelo amor de Deus. Pensa no moleque que eu não sei quem é que tem autismo, acho que sou eu. Pensa no moleque profeta. As nossas limitações humanas não roubam de nós a manifestação do Espírito. Se o Espírito quiser usar, ele usa uma criança, ele usa uma pessoa que a ciência diz que tem um espectro A, B e C, mas Deus transforma em boca do céu. Você tem que ser boca do céu. Boca do céu. Boca do céu. Diga para você: eu sou boca do céu. Meus amados irmãos, uma coisa é ser cheio do Espírito, outra coisa é ser selado. Em converteu é selado. Ser cheio é outro caminho, ser imerso é outro caminho. Tem que buscar, tem que pagar o preço, tem que caminhar com Jesus, tem que suportar situações. Mas se nós então ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e somos selados pelo Espírito Santo, então nós agora somos do reino de Deus, amém? Nós estamos dentro do time, amém? Nós estamos convocados, beleza? Pastor, e aí? E aí que Deus espera que você viva de forma pertinente. O que Deus espera de alguém que é do reino? 3 coisas, rapidinho. Primeiro, que o honremos pela nossa santidade. Que o honremos pela nossa santidade. Versículo 4. Versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, Deus espera que nós sejamos santos. Santo é separado, separado para Ele. Pastor, queria entender melhor, deixa eu te dar um exemplo. Um jovem é pego com cocaína, uma arma com cheiro de pólvora. Ele acabou de disparar um tiro contra uma criança. Ele sai na capa do jornal, a cocaína, a foto do menino morto e o bandido aqui. O pai dele, que não fez nada para ele ser assim, o pai dele, que foi um homem honrado, saía para trabalhar todo dia, pegava de pedreiro o dia inteiro, trabalhava de porteiro à noite, dormia muitas vezes lá no trabalho à noite. O pai dele é honrado ou desonrado com a vida que o filho escolheu?
Desonrado. Agora imagina que o filho se torna deputado federal. Um dia ele está lá no gabinete dele, botaram uma câmera para filmar ele não está sabendo, chega um cara com a mala de dinheiro, 10 milhões de dólares, e fala: ó, você é o relator da comissão tal do Congresso, se você deu parecer favorável, a gente já tem mais uns 2 ou 3 que a gente já comprou também, a gente vai aprovar esse negócio aqui, e isso envolve bilhões para a nossa empresa. Nós estamos dando 10 milhões de dólares aqui, em dinheiro, e nós damos mais 10 milhões de dólares depositando para você no exterior. Aí o deputado federal, filho de uma faxineira e de um cozinheiro de escola pública, começa a chorar. Começa a chorar. Os caras com a mala de dinheiro falam que você está chorando. A mala não, as malas, são várias. Você está chorando. Ele fala: eu estou chorando porque a vida que eu vivo não mostrou para vocês que eu não estou à venda. Está sendo filmado, ele não viu nada. Eu estou chorando porque eu não consegui que vocês entendessem que a minha dignidade, a minha integridade e o meu temor a Deus não tem preço. Eu não estou acreditando que vocês acharam que eu seria suscetível de vender o meu voto, prejudicar o meu país para favorecer uma empresa a preço de algum dinheiro. Eu falhei porque eu não consegui mostrar para vocês quem eu realmente sou. Nisso a Polícia Federal, que já estava monitorando os caras, entra no gabinete, prende todo mundo e quer prender o deputado federal, achando ele está no esquema. Mas vê uma câmera, e a Polícia Federal pega a câmera e bota para assistir, e depois libera para os jornais, e todos os jornais do país, e todos os principais jornais do mundo passam o vídeo de um homem que recusa 20 milhões de dólares por causa do seu temor a Deus. Esse pai foi honrado ou desonrado? O maior presente que você pode dar para Deus é a sua santidade. Depois da sua santidade, você pode dar para Deus as vidas que você ganha para Ele, mas o maior presente que você pode dar para Deus é a sua santidade, é o seu temor a Deus, é a sua vida que glorifica a Deus, é a sua vida que mostra que Deus fez diferença na sua vida, é o maior presente da sua vida. Todos os crentes são chamados para serem santos. Quando o mundo olha para o cristão, ele só espera uma coisa: um comportamento que lhe diga que ainda existe chance de acreditar. Quando o mundo olha para você e vê os mesmos pecados que ele comete, ele diz: a única chance que eu achava que existia não existe, eles são iguais a nós. E é isso que está acontecendo no Brasil. O nível dos crentes é tão frágil, são tão materialistas, tão egoístas, são tão vaidosos, tão ostentadores, tão maldosos, tão preguiçosos, tão sem compromisso, que o mundo olha e fala: cara, não é verdade que Jesus muda, porque esse cara vive uma vida pior que a minha. O mundo olha para o cristão esperando uma chance de acreditar. Quando a igreja copia o mundo se desespera, pois por mais que alguns estejam no mundo, ainda pensam: um dia eu vou numa igreja, sim ou não? Quantas pessoas já falaram para você assim: cara, eu sei que um dia eu tenho que ir numa igreja? Alguém já te falou isso? Não, às vezes eu fico pensando assim, eu acho que um dia eu tenho que ir. Você convida e fala assim, ele não veio ainda,
Mas ele já falou para você que às vezes passa pela cabeça dele que talvez ele precise ir para uma igreja. O Espírito Santo está trabalhando, aí ele encontra um crente que não vive em santidade, ele desiste. Você sabe por que a gente não dá santidade para Deus? 2 motivos. Primeiro, temos uma percepção pequena do preço do nosso erro. Irmão, todo pecado vai ter consequência. Pecou é semente, vai colher. Olhou para o lugar errado, falou com a pessoa errada, fez a coisa errada, se envolveu com a coisa errada, respondeu da maneira errada, tem resultado, irmão. Nós pagamos um preço. Muitas vezes o fim de um casamento, muitas vezes o distanciamento de um filho, muitas vezes uma briga em família. Pecado, filho, na hora é gostoso, sacia a nossa vontade, depois o preço é alto. E um segundo motivo porque muita gente não dá santidade para Deus é porque temos pouca percepção do quanto é prazeroso uma vida em Deus. O segredo da vida cristã não é vencer o pecado, é desfrutar de Deus. O segredo da vida cristã não é pegar uma espada e falar, vem capeta. Não, o segredo da vida cristã é falar, capeta, nem vou discutir contigo, tenho que falar com o Senhor. Senhor, tudo bem? Jesus, que maravilha, que gostoso. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Ah, Jesus, obrigado por estar aqui. Mas tem uma segunda coisa que Deus espera da gente quando a gente é do reino. Deus espera que o conheçamos em intimidade. Versículo 5 vai dizer assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus quer que você seja filho. Filho deita do lado, filho vai para o colo, filho abraça, filho beija, filho pede conselho. Filho. A segunda coisa que Deus quer da gente é que você não pare onde você está, que você avance na sua intimidade com Deus, que você desfrute de uma intimidade com Ele que te faça perceber o que Ele está falando, te faça perceber para onde Ele quer que você vá, te faça perceber que você tem que parar de fazer o que você fez a vida inteira, não está dando resultado, não melhorou, está só piorando, e que você tem que ter coragem de vencer você mesmo para fazer. Talvez dar um não para quem sempre você disse sim. Talvez se afastar de quem sempre esteve perto de você só por interesse, não por você. Você tem que andar com ele. Lembra quando Eliseu estava sendo ameaçado pelo exército da Síria? O Geazi, que é o discípulo do Eliseu, chega do lado de fora da caverna, quando olha na montanha tem um monte de soldado sírio, com sangue nos olhos para matar Eliseu. Aí ele vai lá, Eliseu, vem aqui, Eliseu. O Eliseu vem da caverna, fala, Geazi. Aí o Geazi, olha aí, eles vão acabar com a gente, Eliseu. E o exército sírio é mau, Eliseu, nós vamos sofrer, vai doer. O texto é claro, quem não tem intimidade, quem tem intimidade. Quem não tem intimidade não vê o sobrenatural. Quem tem intimidade vê o aspecto espiritual do que está acontecendo. O Eliseu faz uma oração e fala, Deus, deixa ele ser espiritual 1 minuto só, esse Zé Ruela aqui. Abre a visão dele. Quando a visão espiritual de Geazi é aberta, o que ele viu? O que Eliseu já tinha visto. Tem um exército de anjos protegendo a montanha e falando, não vem não que não vai ser bom não. Você quer mexer com o meu profeta? Não vai ser bom. Vocês podem mexer com Satanás, não vem mexer com o meu profeta não, que vai sobrar para vocês. É o que muita gente não entende. Quer mexer com quem não pode. Quer mexer com gente que é íntima de Deus. Ah, você não gosta da pessoa, você não tem nada a ver, você pode não gostar.
mas você tem que respeitar. Geazi não via, Eliseu via. Quando você é íntimo, você desfruta de uma percepção aguçada dos propósitos de Deus na sua vida. Mas Deus espera uma última coisa para a gente terminar. Você ouviu, você creu, você foi selado, você é do reino. Então, você precisa, já que é do reino, honrar em santidade. Você precisa conhecer na intimidade, mas você precisa o exaltar com a vida que vive. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim, versículo 5 e 6: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que ele está falando? Que você foi feito para o louvor da glória de Deus. Ou seja, você é alguém que traz exaltação na vida. Por isso que a murmuração não faz parte da gente. Por isso que o espírito de vitimismo, de mimizice, não faz parte da gente. Está tudo ruim e você está lá, vamos embora. Deus é comigo. Ele está falando, olha, você tem que ser uma expressão de adoração a Deus. Quem olha para você tem que decidir adorar a Deus. Por quê? O que é adoração? Câmeras em mim. Adoração é a sua resposta ao amor de Deus. A adoração não é a sua resposta às circunstâncias. A adoração não é a sua resposta às suas dores. A adoração é a sua resposta ao amor que vem do trono de Deus sobre a sua vida. É você reconhecer que por mais que você esteja na luta, Ele está contigo. Pastor, você teve câncer. Podia não ter, podia. Era a bênção de Deus. Pastor, você teve câncer, você podia ter sido curado. Podia. Era um milagre de Deus. Pastor, o senhor não viveu o milagre. Ei, o amor de Deus faz com que eu viva o milagre que Ele quer que eu viva. O meu milagre não foi não ter câncer. O meu milagre não foi ser curado. O meu milagre é perder uma suprarrenal e um terço da outra, e estar acordando 5 e pouca da manhã, 2 dias seguidos, e pegando avião para lá e para cá, e trabalhando, e chegando em casa meia-noite e pouco dessa madrugada, pregando na inauguração de outra igreja, e vibrando com Deus, e fazendo a obra de Deus, e sonhando com Deus, e conseguindo fazer exercício, e o meu cortisol em dia, com uma pelanquinha. Eu queria que o meu milagre fosse ter as 2 suprarrenais que você tem. Eu queria ter tudo que você tem. Aliás, eu já orei para Deus devolver minha suprarrenal. Eu já orei. Fazer um exame lá um dia e nasceu. Único caso, Harvard, estuda o homem. Eu creio num Deus que faz isso. Mas o meu milagre não é do jeito que eu queria. O meu milagre é do jeito que o amor dele me permite. A nossa vida deve ser para o louvor da glória de Deus, não pela circunstância, mas pelo amor que a gente reconhece dele por nós.